A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus te cuide, te guarde, te abençoe, te dando entendimento, sabedoria e conhecimento da palavra do Senhor. A mensagem que eu quero te deixar nesta manhã, a adoração a Deus. Adoração a Deus é você servir dignamente, adoração é você prestar serviço a Deus, é você trabalhar para Deus. Adoração no hebraico significa serviço e trabalho. Eu estou a trabalho de Deus, eu estou a serviço de Deus, eu estou a servir a Deus. Livro de Atos do Apóstolo, capítulo 12, versículo 21, vai nos ensinar que quando nós aceitamos a adoração que é atribuída a Deus, que é dada para Deus, somos condenados à morte. Deus ele não quer bajulação, Deus ele quer adoração. Hoje, infelizmente, no dia de hoje, pessoas querem ser aclamado, pessoas querem ser adorado e pessoas querem ser abajulado, bajulação. Hoje você entra em locais, você vê cantores sendo bajulado, adorado, você vê pastores, pregadores sendo bajulados e adorados e deixando esse atributo de Deus de lado. Livro de Atos do Apóstolo, capítulo 12, versículo 21, vai mostrar o risco, o perigo de quando nós aceitamos algo que não é nosso. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar, é voz de Deus. Você pode ver que é Deus com letra minúscula, e não de homem, visto que Herodes não glorificou a Deus. Imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Aqui, se você pegar no início, vai falar a história de Pedro, Tiago, irmão de João, a qual foram presos. Tiago foi morto, no dia seguinte Pedro ia ser morto, e Pedro ele foi solto por anjos de Deus. E aqui vai falar a morte de Herodes. Vai falar assim que quando Herodes começou a falar, o povo se glorificou, adorou, prestou homenagem a Herodes, clamou. E a Bíblia vai nos ensinar que a multidão muitas vezes é queda de muitos, é morte para muitos. E aqui começaram a gritar, é voz de Deus. O que eu acho interessante, se voltarmos lá no livro de Daniel, vai mostrar que quando Nabucodonosor ele teve o seu segundo sonho, e somente Daniel conseguiu interpretar mediante a Deus. E vai falar assim que quando Nabucodonosor teve um sonho, Daniel falou que ele tinha que adorar a Deus, prestar culto a Deus, homenagem a Deus. Nabucodonosor, ele não atribuiu a Deus ao ponto de Nabucodonosor ser expulso do seu reinado por um bom período. E vai falar assim que Deus ele colocou sobre Nabucodonosor para viver como um animal selvagem. E vai falar assim que ele comia capim como boi. Passaram 7 anos até que ele admitisse que Deus era o Altíssimo, Deus governava sobre os homens, que Deus governava sobre tudo. E vai falar que quando passou os 7 anos, aqui Daniel capítulo 4, versículo 31 ao 34, vai falar assim que quando ele reconheceu, e vai falar assim que ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo e honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Tudo é para Deus, a honra é para Deus, a glória é de Deus. Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Hoje, infelizmente, queremos bajulações. Paulo, na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 2, vai falar sobre o ministério de Paulo. Paulo, ele fala aqui no versículo 4, ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus,
que prova o nosso coração. Você sabe que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus testemunha, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Hoje o maior risco que temos, que cometemos, é quando, seja num trabalho, seja em qualquer ambiente, principalmente nas coisas de Deus, onde muitos quer ser aclamado, quer ser adorado, quer ser servido, e Jesus ele nos ensina que ele vem para nos servir. Nós temos que servir aqueles que são necessitados. E aqui Paulo ele fala que ele não precisa bajular ninguém, ele não faz nada por ganância, porque Deus é testemunha, tem que fazer por amor a Deus, honrar a Deus. Hoje você vê músicos sendo popstar, você vê pastores sendo popstar, você vê pessoas que em vez de fazer a obra de Deus dignamente, quer ser o centro das atenções. Eu prego bem, falo bem, canto bem, e a honra é para mim, a glória é para mim, e esqueço que esse atributo é para Deus. Seja num trabalho, pessoas que é honra, seja em todos os ambientes que você pisa, pessoas que é honra, porque acham que tem uma qualificação boa, fala bem, tem uma oratória boa, fala bem, canta bem, fala bem, mas não é de Deus, não é para Deus. Aqui Paulo ele fala, nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha que eu faço para ele, é tudo para ele, a honra é para dele, é entrega para ele. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Eu não posso buscar, porque você pode ver que a maioria das quedas na Bíblia foi por causa de multidões. O que eu acho interessante é que alguns romperam multidões. Bartimeu, ele estava no caminho pedindo esmola, Jesus passa, ele grita, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os próprios discípulos e a multidão mandava ele se silenciar, mandava ele calar a boca, e ele não, ele falava mais alto, ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, até o ponto de Jesus mandá-lo chamar. Então a multidão muitas vezes nos breca, muitas vezes nos para. Livro de 2 Crônicas vai nos ensinar a história do rei Josias. Ele começou o seu reinado como criança, e a Bíblia vai nos ensinar que quando ele viu que o povo estava adorando Deus indignamente, ele rasga suas vestes, ele se prostra diante de Deus, ele se humilha diante de Deus, ao ponto de mover o trono de Deus, mover os céus, e vai falar assim, ó, já que o seu coração abriu e você se humilhou diante de Deus, quando rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei os seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão desgraça que trarei sobre este lugar, sobre esses habitantes. Quando Josias ele destrói altares a ídolos, Deus ele amou, Deus ele gostou, Deus ele sentiu que ali era um local habitado por ele, porque Josias ele era um rei, ele podia muito bem, como muitos reis fez, Acabe fez, como muitos reis fizeram, levantaram altares para Deus estranhos. Josias, quando ele pediu para ver a Bíblia Sagrada, e quando ele viu que o povo estava corruptível, que o povo estava desviando diante dos caminhos do Senhor, ele rasgou as suas vestes. Rasgar vestes simboliza temor a Deus, simboliza luto. Ele estava em luto porque o povo estava morto espiritualmente. E aqui eu acho interessante que Jesus, toda vez que ele fazia um milagre, o povo clamava a Jesus, Jesus ele saía do meio do povo e ia diretamente ao monte orar. Hoje muitos, em vez de fazer isso, buscam adoração para si e se idolatram. Idolatria nos traz morte. Você vê o livro de Juízes, toda vez que Deus ele levantava um juiz, é porque o povo se desviava do caminho do Senhor, levantando altares e ídolos. Porque o que é idolatria? Idolatria é quando eu tiro
as coisas de Deus, atribui uma divindade. Capítulo 32 de Êxodo vai falar que quando o povo levantou um bezerro de ouro, e a Bíblia vai ensinar que Arão, juntamente com os homens, Moisés e Josué estava ao monte falando com Deus. Deus ele estava recitando os 10 mandamentos para Moisés, e o povo estava fazendo um bezerro de ouro e atribuindo a sua soltura do Egito, falando que foi o bezerro de ouro que soltou. E Deus ele matou alguns homens devido a isso. Jesus nos ensina, viemos para servir, para trabalhar para Deus, e não para as pessoas prestar culto para mim, me fazer homenagem, não para mim adorar. Eu tenho que adorar Deus em espírito e verdade. Livro de Mateus capítulo 4, Jesus no Monte das Tentações, o diabo fala para ele: se você prostrar e me adorar, eu te darei tudo. Jesus, ele falou que não pode colocar Deus à prova, porque Deus é o único digno de louvor e adoração. Que Deus ele te cuide, te guarde, te abençoe. Tome cuidado com as multidões, tome cuidado o que você pega para você que não é seu, é de Deus, a adoração é para Deus. Nós somos feitos exclusivamente para adorarmos a Deus. O seu fôlego de vida é para adorar a Deus. Todos que têm fôlego, adore a Deus, exalte a Deus, glorifique a Deus. Que Deus ele te cuide, te guarde e te abençoe em nome de Jesus. Amém.